estamos de volta para falar sobre um tema realmente importante, direito do consumidor. E a minha primeira pergunta vai direto para aquilo que me perguntaram, Dona Júlia, do Bairro Alto, essa é para a senhora. Afinal de contas, doutor Sérgio, que nos dá o privilégio de estar aqui conosco hoje, afinal, o que é o cheque? Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui nesse programa que hoje está repercutindo tanto que você nem tem noção. Realmente eu também fui questionado, teria que fazer aqui, acho que um programa só para falar de consumidor. Estamos de portas abertas, né, pessoal? Ele está se manifestando e a gente sempre aceita a informação de quem que sabe. Mas vamos lá. O cheque, como todo mundo sabe, é uma ordem de pagamento à vista. Quer dizer, existe a praxe de você pós-datar ou pré-datar o cheque, porém, ele não é tido como uma cártula, ou seja, um título que pode ser levado a termo e demorar muito tempo para se cobrar. Por quê? Porque ele tem um prazo, inclusive, tem uma lei própria e tem um prazo. Peraí, vamos voltar. Vamos lá. Questão aí. Então, todo cheque é uma ordem de pagamento à vista. Exatamente. Então, assim, eu coloquei lá bom, é uma coisa que eu faço bastante, bom para daqui a 3 meses. Isso Na verdade, ele é à vista. Na verdade, ele é à vista. Isso é uma praxe comercial estabelecida. Você estabeleceu uma praxe comercial e que todo mundo usa, inclusive eu. Então, peraí, vamos colocar assim, é uma forma que o comércio utiliza no cotidiano, nas nossas ações normais, no dia a dia. Foi sendo implementada gradativamente, é isso? Exatamente. E também criando-se jurisprudências nesse sentido. Por quê? Porque se você assumiu o compromisso de não depositar, de não cobrar o meu cheque, porque ele havia uma data aprazada, você também pode responder por isso, tá? Porque hoje até dano moral gera. Jurisprudências já estão abarcando essa ideia, mas a lei do cheque é bem clara, o cheque ele é pagamento à vista, então não adianta depois, mas olha, eu fiz assim, não respeitar, ok, você vai ter que demandar numa ação própria. E ele tem prazo para execução, a lei do cheque determina que até 6 meses você pode cobrá-lo, caso contrário, aí ele perde essa exclusividade da execução, de você tem que voltar numa próxima ação que seria monitória, que ele seria um indício, daquilo lá seria a cobrança e vai complicar um pouco mais a sua vida. Mas saiba disso. Mas eu queria pegar o gancho e dizer uma coisa. Agora voltando também à questão do consumidor. Muitos estabelecimentos que aceitam o cheque, porque você não é obrigado, tá? Lojista, fornecedor, você não é obrigado a aceitar o cheque, desde que você deixe claro. Deixe claro para o teu cliente que você não aceita cheque. Agora, se você aceitar, você não pode condicionar absolutamente nada, nem valor mínimo, você não pode condicionar a data da abertura de conta, se é cheque especial ou coisa que o valha. Então, entenda, você pode se recusar a receber cheque, porém, a partir do momento que você aceita, você não pode pôr condicionamento nenhum para o recebimento desse cheque. Ou seja, aqueles cartazes que existem, eu não sabia isso. Então, quer dizer, às vezes a gente vai num supermercado, uma loja qualquer, uma conveniência, e está lá escrito bem grande, em letras garrafais, não aceitamos cheques inferiores a R$50. Isso não pode? Não, isso não pode. Da mesma forma, é abusivo pelo próprio Código do Consumidor. Isso daí é infrativo. O estabelecimento pode responder por isso. Então tá tudo certo se eu deixar claro, no mesmo tamanho de letras garrafais, que eu não aceito cheque. Mas caso eu aceite, então se eu quiser dar um cheque de R$10, eu posso. Sem dúvidas. E o estabelecimento não pode se recusar a receber, ele não pode limitar o mínimo para esse cheque. Desde que ele aceite, ele tem que aceitar qualquer valor. Outra coisa que eu achei importante, às vezes aparece uns na minha vida, né? Um cheque que alguém me dá e, infelizmente, ele vai e volta. Então, se ele vai e volta, eu tenho 6 meses a contar da data que eu apresentei ele no banco? A contar da data da apresentação, você tem 6 meses para cobrá-lo.
Caso contrário, se passar essa data, ele não tem mais validade executiva. Ele pode servir como indício de prova para uma ação monitória, mas ele não tem mais validade como execução. Ou seja, eu devo me esforçar para resolver a questão, conciliar, de preferência, conciliação é sempre boa, num prazo de 6 meses. Caso contrário, eu vou continuar podendo receber, mas vou ter mais trabalho, é isso? Com certeza. E hoje, dependendo do valor do cheque, existem os juizados especiais, que são rápidos, são ágeis. Então, você pode levar para o juizado. Então, não deixe de efetuar a cobrança dentro desse prazo. Porque, caso contrário, vai ser difícil, mais difícil você receber. Porque o cheque, você não tem que provar a causa da dívida. Como eu disse, ele é pagamento à vista, é uma cártula autônoma. Então, nesse sentido, você não precisa provar o porquê que foi emitido o cheque. Agora, se você deixar de cobrar, aí começa a complicar um pouco. Gente, olha só, o Dr. Sérgio veio aqui para falar sobre consumidor. E eu tinha dito que ele ia responder uma questão. Mas é sempre bom abusar, né? Até porque o seu Jorge, do Jaraguá, me perguntou uma coisa que normalmente são os homens que acabam fazendo mais. Transferência de documentos relativa a carros. Então, você que também tem essas dúvidas, aguarda. A gente vai fazer um breve intervalinho para voltar falando sobre carros e transferências. Aguarda um pouquinho. Oiê! Voltando com o nosso Essência de Ser ao vivo, aqui na sua Net5 Piracicaba TV. Para falar sobre carro, transferência. Você já teve um carro? Não tem? Está tendo problemas com o carro? Pretende ter um carro? Então, para esclarecer estas questões relativas a transferências, documentação de carros, seu Jorge, valeu a sua pergunta. Eu vou passar aqui para o Dr. Bissoli, por favor, esclareça para a gente essa questão de transferência de carros, como é que isso funciona? Muito bom. Vamos esclarecer então para o seu Jorge, né, para todos os demais. O Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece claramente que quando for feito a transferência, ou seja, a venda do veículo, você tem 30 dias para comunicar o Detran. Por que isso? Porque, caso contrário, se a transferência não se efetuar por uma razão ou outra, ou o próprio comprador deixar de proceder à transferência, você não responderá solidariamente com ele por multas, por infrações de trânsito e por tudo mais que possa advir dessa não transferência. Então, saiba, não custa nada, pega um xerox, tira uma fotocópia deste documento, leva no Detran. Hoje nós temos o Poupa Tempo, que é muito fácil, e isso também foi uma conquista nossa do governo Barjas, do qual nós trabalhamos com afinco, trabalhamos para trazer o Poupa Tempo, porque isso trouxe uma agilidade imensa a todos nós, que somos consumidores, que somos munícipes. Então é isso, 30 dias. A partir daí, você responderá solidariamente se a transferência não for efetuada. Deixa eu só esclarecer uma coisinha. O Dr. Sérgio foi extremamente educado, mas ele lembrou uma questão muito importante. Você tem que saber exercitar o seu direito, para depois não chorar pelo leite derramado. Então, assim, tô com preguiça, não tenho tempo, não vou lá transferir o documento. Gente, o Poupa Tempo aqui é muito ágil, é rápido, é muito eficiente. Você faz isso,
Vamos estimar em um longo período de tempo, 1h30 você sai de lá com tudo resolvido. Eu, particularmente, resolvo tudo no poupa-tempo e nunca fiquei 1h30. Sempre o meu tempo foi muito inferior a esse. Mas eu vou ressaltar algumas coisas que vão fazer você levantar do seu sofá. 1. Pontos na carteira. Não transferi e o carro está no meu nome. Os pontos são todos meus. Claro, com certeza. Você é o proprietário ainda, permanece. Se você não avisou para o Detran que você fez essa transferência, você vai responder solidariamente. E se não souber o condutor, quem responde é o proprietário. Outra coisa, um acidente. Vamos supor que aconteça um acidente. O carro está no seu nome. Também, no caso de acidente também, a responsabilidade civil vai recair, e a penal também pode recair, não só civil, pode recair sobre o proprietário, porque ele tinha essa obrigação. Então, está escrito no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 134, é só pegar e ler. Se você não fizer, você vai responder solidariamente. Então, eu aconselho, não custa nada, se dirija ao poupa-tempo e faça isso. E olha só, eu aprendi, ele estava me informando aqui um jargão jurídico. Eu estou aprendendo um pouquinho desse juridiquês, né? Tem um lema bem claro que ele falou com a gente, mas com muita educação. O direito não acolhe a quem dorme. Quer dizer, você quer ficar aí no seu sofá dormindo, o outro está lá passeando com o seu carro, depois adianta reclamar, doutor Sérgio? Não, depois não adianta reclamar, porque é isto. E outra, também aproveitando, dizer o seguinte, que não adianta você dizer que não sabia, que desconhecia a lei. Isso também não vai colar, você não vai conseguir se eximir de ter que cumprir a lei porque você diz que desconhecia ela em qualquer tempo, em qualquer lugar. Porque seria muito simples, né? Eu não sei que eu não poderia fazer isso. Problema seu, você tem a obrigação de saber e de se informar. A lei está ali para ser seguida, para ser respeitada. Então, gente, presta atenção. E vocês acham que eu vou dispensar o Dr. Sérgio? Não, claro que não. Eu descobri que tem uma coisa aqui que a gente vai deixar uma chamada para o próximo programa. 3 R's. O que são esses 3 R's? Eu não tenho a menor ideia. Você sabe? Então aguarda um pouquinho. Gente, voltando e antes de falar sobre os 3 R's, a gente vai mostrar daqui a pouquinho as imagens do CIMESP em homenagem ao Dia do Voluntário. E voluntário sempre lembra solidariedade. E eu estou aqui do lado do Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, como o senhor vê a solidariedade e o voluntariado? Olha, eu posso dizer com propriedade, porque eu já fiz parte de diversas instituições, fui diretor, fui conselheiro, e sem elas o poder público hoje não funcionaria. Eu acho que é extremamente importante o voluntariado, portanto eu nunca deixei de participar. Então eu acho assim, não espere tudo que o governo possa te dar, não, faça a tua parte também, que as coisas acontecem, elas vão aparecer. Ele me lembrou agora uma frase do presidente John Kennedy. Não espere, ele falou isso nos Estados Unidos na década de 60, não espere o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Muito bem colocado. E a propósito, você aí que está nos ouvindo, sempre há algo que você possa fazer. Se você, mas eu não posso sair de casa, eu não posso fazer nada no dia de hoje, tudo bem, você pode começar com uma coisinha muito simples, que a gente sempre fala. Ser gentil. Você pode hoje se propor a ser gentil
com aquela pessoa que você considera a mais difícil de lidar dentro da sua família. Olha a minha proposta para você. Ache uma qualidade nela e fale para ela que ela tem essa qualidade. Você vai ver como as coisas começam a mudar com um pequeno gesto de gentileza. Mas voltando aqui, vamos falar, eu fiquei muito curiosa para saber o que são esses 3 R's. Eu ouvi e eu não soube identificar. O que é? Que afinal de contas são esses 3 R's tão comentados? Bom, aqui essa questão daria mais uma palestra, né? Não só um programa, mas vamos lá. Isso trata-se de sustentabilidade ambiental. Os 3 R's: reduzir, reutilizar, reciclar. Então, reduzir o quê? Reduzir o nosso consumo para gerar menos lixo e aí por diante. É você reduzir o consumo de água. Hoje nós estamos vivendo um período de escassez hídrica. Então, você quando for tomar seu banho, você pode pensar, olha, essa água que está desperdiçando, se eu coletar ela num balde aqui, eu posso utilizar para descarga. Quando você está lavando a tua roupa, você também pode pegar essa água para lavar a sua calçada, não se utilizar de uma mangueira de água como uma vassoura. Então, é por aí que se vai. Com toda certeza. Então, quer dizer que esses 3 R's têm a ver com o conceito de sustentabilidade, meio ambiente, é isso? Exatamente. Essa daí é a questão, porque hoje a gente precisa cada vez mais diminuir o volume de lixo. Porque eu estava vendo uma pesquisa na Dinamarca recentemente, o Brasil, 85% da população vive na cidade. No mundo, 50%. Até 2050 serão 75%. Imagine o que nós vamos fazer com tudo isso e gerando cada vez mais lixo e cada vez mais faltando aí água e tudo mais que a gente está vivendo hoje em dia. Não, com toda certeza, e muito bem colocado essa temática da água. Gente, tudo bem, você está vendo, você está vivendo. Não está chovendo, os nossos reservatórios estão baixos. Então, que tal a gente contribuir um pouquinho com o ambiente onde nós moramos, onde nós residimos e onde nós esperamos que os nossos filhos, netos e bisnetos permaneçam residindo também? Fazer a nossa parte é sempre algo muito importante. Dr. Sérgio deu alguns exemplos aqui. Então, eu vou deixar com um gostinho de quero mais. Afinal, nós estamos do lado da Exalc, uma faculdade de agronomia que lida com muitos temas ligados ao ambiente. E eu vou pedir para ele, para que na próxima semana, no nosso quadro jurídico, a gente fale um pouquinho mais sobre esses 3 R's. O que o senhor acha da ideia? Ok, vamos lá, vamos me preparar mais, a gente vai desenvolver a ideia, pode ficar tranquilo. Então, gente, eu gostaria aqui muitíssimo de agradecer no programa de hoje a presença do nosso querido Dr. Sérgio Bissoli, sempre esclarecendo, sempre nos tirando dúvidas a respeito daquilo que acontece no nosso cotidiano. E esperando por ele, você já sabe, na próxima quarta-feira, aqui no nosso Essência de Ser. Muito obrigada, Dr. Sérgio. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estou aqui sempre às ordens. Quando puder, eu estarei aqui presente, pode ter certeza. Então vamos fazer um breve intervalinho para voltar, falando um pouquinho mais sobre essência de ser.